Bom, essa história do hacker aí de Sérgio Moro, ele traz um paradoxo interessante em relação aos tempos atuais. Nós não estamos numa democracia clara, mas você tem os sistemas de informação fluindo através da internet, através dos jornais que hoje assumem uma postura mais crítica em relação a ele. Então, será que é possível montar armações? Não estou dizendo que é armação, mas se fosse uma armação, seria possível, dentro de um estágio de uma sociedade aberta hoje, com as informações fluindo? Essa é a grande dúvida. Um pouquinho antes do Intercept começar a sua série, teve início aquela sucessão de denúncias de invasão de hackers invadindo celulares. É o Moro de um lado, a deputada do outro, Paulo Guedes do outro, uma coisa concatenada. Os hackers entrando, informando que estavam agindo, deixando pistas, deixando sinais nítidos aí, ligando do telefone, suposto telefone hackeado, ligando supostamente para uma outra pessoa, ou para o próprio dono do telefone, ou seja, deixando todas as pistas de que era um hacker que queria ser descoberto. Isso aí, simultaneamente, um pouquinho antes aí de começar a questão aí, o dossiê do Intercept. Daí vem o dossiê de cara. A primeira afirmação do Moro foi dizer o seguinte: olha, quem usa elemento criminoso é criminoso. Deve-se levar em conta o seguinte: o Moro, ele é um juiz implacável. Ele, lá no Paraná, anos atrás, um advogado audacioso, aí, criminoso, grampeou o telefone do Moro. Inclusive, colheu conversas familiares. O Moro foi em cima dele, acabou com o advogado, poderia ser legítima defesa, não fosse o fato de que ele era um juiz. E ele atuou mesmo sendo um juiz contra uma pessoa que tinha atingido ele. Então, ele é... O que ele fez com o blogueiro Eduardo Guimarães é a mesma coisa. O Eduardo entrou com uma representação junto ao CNJ e ele mandou busca e apreensão na casa do Eduardo. Então, esse uso da força contra adversário já é um padrão da sua atuação. Agora, nesse caso do Intercept, o Intercept ele montou uma estratégia nesse período todo que hoje ele é símbolo da liberdade de imprensa. Ninguém tem dúvida aí dos critérios jornalísticos adotados aí pelo Glenn, não só ele, mas a estratégia de divulgação dele se associando aí à revista Veja, à Folha, como uma maneira de ampliar o ciclo, de legitimar e dar uma blindagem para a atuação dele, para a divulgação do dossiê Intercept. É fato que o Moro está completamente acuado, e é fato que lá atrás já se dizia que a única maneira de inverter a situação era prender os hackers. Acontece que os hackers, a própria polícia já divulgou por aí que era impossível localizar, que foi um sistema com cruzamentos aí de vários servidores no exterior, impossível de rastrear. Foi um trabalho profissional, efetivamente. Então, quem seriam esses hackers agora que são presos lá no interior, Ribeirão Preto, acho que aqui em São Paulo teve busca e apreensão também? Quem foram os alvos? O juiz Vacilei, que tomou essa decisão, era um jeito plenamente fechado aí com essas operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, o Sérgio Moro, de Brasília, tem endossado todas as arbitrariedades. Agora, quem seriam as pessoas que foram apanhadas? Seriam hackers de verdade mesmo, que atuaram em cima de telefones de autoridades? E se forem eles, de que maneira que se vai criar uma relação entre eles e o dossiê Intercept, que aparentemente não há essa relação? Será que vão ser detidos, ser apavorados, que nem foram as testemunhas aí das múltiplas operações do Ministério Público, da Polícia Federal, esses anos todos, até que digam uma confissão que endosse a narrativa deles? É um fato interessante, porque você tem hoje toda a imprensa de olho, virou uma questão de liberdade de imprensa, efetivamente. Você tem blogs, sites, todos de olho, e você tem aqueles sites diretamente ligados aí ao Moro, porta-voz do Moro, tentando enfatizar argumentos para a prisão dos jornalistas, que seria um caso escancarado aí de escândalo internacional. Esse caso
do Intercept ganhou o mundo já. Os principais jornais, a imagem do Moro como o grande juiz, o grande paladino da moralidade, em termos hoje só vigora junto àqueles setores fanáticos do bolsonarismo, mas em termos globais foi massacrado. Não existe mais a imagem do Moro. Quero ver a cara, digamos, aquelas organizações que premiaram ele, inclusive em Monte Carlo, aquele grupo de lobistas internacionais lá, satisfeitíssimos com a destruição de empresas brasileiras competidoras, todos eles aí festejando o Moro. E agora, como é que fica? Então, digamos, esses movimentos todos estão sendo acompanhados não apenas pela imprensa oficial, pelos blogs, pelas redes sociais, pelo Twitter, como por toda a imprensa internacional. Então, digamos, se for cometido um crime aí contra a liberdade de imprensa, será a plena luz do dia. E justamente, digamos, em cima de um pessoal que desmascarou todas as estratégias, todas as táticas ilegais adotadas pela Lava Jato nesse período todo, de deixar o Léo Pinheiro lá preso até que dissesse o que eles queriam ouvir. Vocês viram pelos diálogos aí divulgados que a própria força Lava Jato não tinha... Dizia o seguinte, eles chegaram aqui dizendo que tudo aquilo que ocorreu no triplex não teve contrapartida, não teve nada, foi tudo... Isso na fase inicial da delação. Quando os advogados resolvem colocar o que os procuradores, Deltan e Sérgio Moro, queriam, os próprios colegas dizem, poxa, mas isso aí é uma traição dos advogados, que eles nunca falaram nisso, nunca falaram em conta especial para Lula. Então, digamos, todo o trabalho jornalístico do Intercept foi para desmascarar essa estratégia de impor a narrativa. Eu crio a narrativa, depois eu vou buscar qualquer declaração, que nem essa questão do Palocci aí com o Gripen, né? Uma coisa ridícula, né? O Gripen foi uma licitação feita a decisão foi da aeronáutica, bastava você acompanhar. O que eles pegaram? Pegaram lá um lobista que era ligado à Anfávia lá atrás, que conhecia o Lula lá atrás, ele garante um patrocínio aí para um campeonato de futebol de um dos filhos do Lula. Então eles fazem a ligação. Não, você teve a Gripen, que é 10 bilhões de dólares, e aqui você teve R$1 milhão aqui, então só pode ter essa relação. Mas como é que a gente faz a relação? Chama aí o pau para toda a obra. O Palocci, diga aí que isso aí foi feito, esse patrocínio foi feito em pagamento à propina. Daí o Palocci diz, pronto, está resolvido. Isso aí foi desmascarado, isso aí já é um fato nacional. Só realmente os muito tapados que não conseguem perceber isso. E, de repente, você vai usar justamente esse estratagema contra quem denunciou esse estratagema, no momento em que esse estratagema foi desmascarado. E o ponto central é o seguinte, aquele álibi para tudo que você tinha, que era investir contra Lula, contra o PT, não existe nesse caso do Intercept. É contra o jornalismo, especificamente, objetivamente. E vem da parte de um ministro que foi desmoralizado aí nos últimos tempos, não apenas pelos vazamentos, aí, pelas conversas da Lava Jato, mas principalmente pela maneira como ele se comportou em relação ao presidente da República, o Jair Bolsonaro. Ele esqueceu tudo que havia antes aí de Flávio Bolsonaro, de todas aquelas denúncias no Rio, veio para o governo, jogou a Lava Jato ao mar, efetivamente, quando se calou no caso do COAF, e hoje você tem um outro capítulo em relação a isso, que é a procuradora-geral Raquel Dodge. Você vê o seguinte, só para vocês verem como que é esse striptease da justiça. O Dias Toffoli tinha uma ação que corria no Supremo de alguém que queria adular a investigação porque foi em cima de informações do COAF transmitidos para a Receita ou para procuradores sem autorização de juiz. Era uma ação que vem correndo lá devagarzinho. Daí, entre os advogados do Flávio Bolsonaro, encaixam o caso Flávio Bolsonaro nessa ação. Daí vem o Toffoli e diz que não pode mais o COAF dar informações sem autorização judicial e torna isso extensivo a todos os casos. Daí vai a Raquel Dodge até o Supremo e entra aí com uma contestação dizendo para ficar específico no caso Flávio Bolsonaro, ou seja, não ter impacto geral. Então, digamos, tudo isso valeria apenas para o caso Flávio Bolsonaro. Gente,
E daí você tem os hackers aí, misteriosíssimos, são apanhados em pouco tempo e o Queiroz não é apanhado. É muita desmoralização. Então, até que ponto que o Moro, nesse processo de desmoralização, ele vai conseguir dar uma trucada dessa? É um desafio extraordinário. Mesmo porque interessa ao Bolsonaro manter o Moro enfraquecido, como ele já está, que não faz nenhuma sombra aí para uma eventual candidatura em 2022, que não tem mais expressão junto à opinião pública, que se queimou junto à opinião pública internacional, como avalista de governo, junto à opinião pública mais não fanática. E hoje o Moro depende do Bolsonaro. Então vai ser uma trucada interessante. Nós vamos ver quando se divulgar melhor aí quem são os tais hackers aí e as confissões dos hackers aí, a delação premiada dos hackers, como é que vai ser? Eu diria o seguinte, vai ser divertido, porque hoje a credibilidade, você não tem, aquela blindagem que existia, deixou de existir. Bom, pessoal, ficamos aqui. Uma boa noite para vocês.